Júnior, um dos momentos mais legais do Hiperlinkados para mim é poder ouvir os comentários das pessoas também aqui, ó. Não, isso é legal mesmo. Isso Não é legal mesmo. Então eu vou falar... Não é que é legal, é o combustível. É o combustível, é verdade. Do programa. É verdade. É o combustível. É legal quando a gente ouve o feedback das pessoas. Então eu vou falar bem rapidinho aqui. Tá aí nas redes sociais, tá aí os nossos canais das redes sociais, tanto do YouTube quanto do Facebook. Mande seu recado, mande seu comentário e vamos ouvir o dessa semana. E olha lá, Diego, que fala o Fábio Santos. Parabéns pelo novo formato do programa. Cenário, artes, traços do reino, leitura de comentários. Com ou sem sofá, vocês são demais. Opa! Olha que maravilha! Vem comigo, Júnior, mensagem aqui do Messias Benedito. Ele fala assim, racional, descontraído e sem perder responsabilidade com a verdade da palavra de Deus. Muito bom, Diego Júnior. Ótimo programa esse Hiperlinkados. Valeu, Messias. Um abraço. Semana passada a gente deixou mais uma vez um cliffhanger, né? A gente parou ali, ficou um monte de coisa pra gente resolver. Eu gostaria que você explicasse o que a gente deixou mesmo da semana passada. A gente deixou o pessoal ali ó, na bordinha, assim, pendurado no abismo. Como é que chama o nome? Cliffhanger. Que bonito. Mais uma vez a gente falou aqui de um monte de chifre e o pessoal ficou... Se você não acompanhou da semana passada, recomendo que você procure nas redes sociais. Tá lá? Tá lá no YouTube, assiste, porque senão você vai pegar aqui, a gente já começou a história. Sim. Certo? Estamos em Daniel, capítulo 8, e lá a gente viu uma cena que tem bode, tem carneiro, bode voa, chifre voando, chifre quebrando, chifre pequeno aparece, chifre pequeno cresce. E derruba o santuário do céu. Isso. E derruba a verdade e prospera. A gente precisa saber muito bem quem que é isso aí, mas primeiro... vale a gente lembrar aqui que o livro de Daniel foi fechado, o anjo ordenou para Daniel que ele fechasse o livro, que só no tempo do fim o livro seria aberto, e aí quando o livro fosse aberto ele seria esquadrinhado, e então as pessoas iam finalmente entender o significado de muitas das coisas que estão escritas aqui em Daniel, que nem o próprio Daniel sabia o que significava. Ele não conseguia. Ok? Não era para o tempo dele, não era para explicar para ele. E aconteceu isso. A gente vai falar em um outro programa mais sobre esse tema, mas é importante você saber que até muito pouco tempo as pessoas não tinham acesso à Bíblia como a gente tem hoje. Sim. Há muito pouco tempo que eu estou falando aqui. Sim. Né? Quando surge a máquina gráfica, e aí a gente começa a ter uma facilidade maior de ter acesso às Bíblias. Mas até então a Bíblia era um negócio muito difícil de ter acesso. E era tão difícil de ter acesso que as pessoas viviam do que era dito na igreja e não do que estava escrito na Bíblia. Claro, Porque a gente não tinha Bíblia. E, aliás, nessa época a gente não tinha nem pessoas alfabetizadas. A minoria esmagadora, os nobres eram alfabetizados. A maioria das pessoas eram analfabetos. Então, ainda que tivesse Bíblia disponível, se fosse o caso... Não ia adiantar. Não ia adiantar. Então, eu estou falando de um período que é muito próximo a nós. Nós estamos em 2017. E isso nós estamos falando aqui de século XVI. 17 vai arrumando. Vai ficando... Uns 200 anos. Exatamente. Quase 300. Quase 300 anos. É pouquíssimo tempo para o tamanho da história da Terra, né? Para o tempo que Jesus saiu daqui, faz 2000 anos praticamente. Sim, né? sim. Arredondando que Jesus saiu daqui. Só para você saber, então, Daniel, que a gente está lendo ali, nós estamos no ano 600 a.C. Isso. Né? 500 a.C. Isso. Então, 6º século a.C. a gente está. Isso. Só para você saber a distância para hoje, que vai ficar sem o povo poder estudar a Bíblia. Sem entender isso aqui. Por isso falou 2.300 anos. Exatamente. Então, quando chega o acesso à Bíblia, as pessoas começam a folhear. Olha, tem vários livros aqui. Eu ouvi a pessoa lá da igreja lá falando, ensinando, os poucos que tinham acesso à Bíblia ensinando alguma coisa. Mas tem muito mais livros do que eu pensei que tinha. Olha aí. E aqui tem um tal de Daniel. Daniel. Deve ser o da cova lá, que é a história que todo mundo conta. Todo mundo conhece, da Cova dos Leões. Da cova, né? E essa é a história de Daniel que todo mundo conhecia.
Mas aí foi lendo o livro de Daniel e falando assim, rapaz, esse livro tem um negócio aqui diferente, né? Umas histórias legais. Intrigante. Começaram a estudar o livro e hoje, em 2017, nós conseguimos ler e entender o que ele estava falando lá em Daniel capítulo 8. E não eram as Torres Gêmeas, se você assistiu o último episódio. Vamos então descobrir do que se trata. A gente está tentando descobrir o que aconteceu, porque lá, Daniel, no episódio anterior do Hiperlinkados, a gente viu que o santuário seria deitado por terra por aquele chifre que engrandeceu. Sim. Então, quem é esse poder? Como que essas coisas se dariam? Como é que funciona isso? E a Bíblia é clara em dizer que isso foi feito, a verdade foi lançada por terra, isso foi feito e... Deu certo. Deu certo. Prosperou. Quem fez isso, prosperou. Então, vamos lá. Para você entender a questão dos chifres e tal, venha comigo em Daniel capítulo 8, eu vou ler aqui o verso 19. Só dá uma relembradinha na história aqui, pessoal. Tinha um carneiro, Carneiro, tinha 2 chifres, dois chifres, veio um um bode bode sem tocar o chão, sem tocar o com chão. um chifre só, com um chifre só. Bateu. Um chifrezão grande. Bateu, quebrou o chifre, matou o carneiro, matou o carneiro, quebrou o próprio chifre. quebrou o próprio chifre, foram Surgiu- 4 no lugar. 4 no lugar, na cabeça do bode. E desses 4, depois sai uma ponta pequena Que cresce, que se engrandece até o céu e derruba o santuário. é essa ponta que derruba o santuário. Isso. Então veja só, Daniel 8, verso 19 diz assim: E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha só, ele está explicando para Daniel, né? Daniel, é no último tempo, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, coisa que já falamos. Sim. Verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ponto. É clara a Bíblia. Não se trata das Torres Gêmeas. Exato. Pronto. Não Então, tem o que eu caçar fora disso aí. Não tem. O carneiro são os medo-persas. Ok, então a gente já sabe quem vem voando. Não, desculpa. Não, o carneiro é o A que gente já morre. sabe quem tem 2 chifres. Isso, verso 21. Mas Medo-Pérsia. Medo-persa. 2 chifres, porque chifre quer dizer poder, normalmente na Bíblia, e são 2 poderes que se uniram, a Média Um maior e a que o Pérsia. outro, porque a Média era um reino menor do que a Pérsia. Muito bem. Tá aí. Ok? 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Esse chifre grande é o que quebra. É o rei que quebra, aquele primeiro rei lá. Então aqui está falando de uma guerra. Reinavam os medo-persas na Europa. Quem que fez guerra contra os medo-persas? Os gregos. Os gregos. Liderados por esse grande chifre. Quem que lidera? Quem que lidera? Quem que lidera? Por acaso é Alexandre o Grande? Exatamente. O Grande? O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. É Alexandre o Grande que toma o reino medo-persa. Exatamente. E ele quebra, porque Alexandre morre cedo. Morre cedo. Ok? O ter Ele, sido ele quebra quebrado... a si mesmo. O Alexandre morre de... ninguém mata o Alexandre. Ele bebe lá e morre. Ele morre de estafa, ele morre. Morre. Cedo, com 33 anos. Isso. Não é? Acho que foi isso, com 33. Foi novo, eu não lembro exatamente quantos anos, Porque não. Cristo foi com 33, eu posso errar, não posso? Pode. Ele morreu lá cedo. Morreu cedo. Procura aí, gente. Procura aí o ano que ele morreu. 22, verso 22. O ter sido quebrado e levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Porque quando Alexandre morre, 4 de seus generais dividem o reino grego. Exatamente. Isso é histórico. É interessante que está na Tá Bíblia aqui, que bonito. e, se você olhar para a história, é exatamente isso que acontece. Alexandre o Grande domina o mundo, assim que ele morre, o seu reinado é dividido pelos 4 generais que ele tinha. Os 4 generais são Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Muito bem. Fica a dica de nomes aí Ok, para seus filhos. para os bebês que hão de vir. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Percebe que no fim do reinado grego, Sim. grande é seu poder, mas não por sua própria força, e causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Ó, então aqui está anunciado que depois dos gregos surgiria um reino mais poderoso de todos. Certo. Esse reino vai
vai fazer de tudo aqui, ó. Por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. E aqui, Daniel pega o viés religioso. E ele está falando aqui que ele é um reinado que ele é menos bélico e mais, vamos dizer assim, mais intelectual. Ele vai enganar ele vai enganar, pela astúcia ele dos vem com seus empreendimentos. Exatamente, entendeu? Não é? Ele é mais sofisticado, ele não é só ferro e fogo, ele chega lá destruindo e tomando. Não, ele é sofisticado. Ele é sofisticado. Fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Olha só. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Cristo. Quem será, né? Que é Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, não vai durar para sempre. Não é? Mas não é o ser humano que vai resolver. Não, o ser humano vai resolver. Então, estamos aqui. Ó. É bem interessante essa frase também. É. Porque quando a gente sabe quem é, A gente sabe quem é. a gente sabe que o mundo debaixo desse poder tentou várias vezes reverter isso, né? Tentou várias vezes derrubar esse poder. Sim, e Mas nunca funcionou. foi. Exatamente. Então, olha aqui. Então, você tem um reino que vem depois da Grécia. É só pegar a história. Quem vem depois da Grécia? Quem vem depois da Grécia? Quem vem depois da Grécia? Só pegar a história. Só pegar a história. Roma. Roma vem depois da Grécia. E Roma realmente é grande. É grande. Roma realmente domina. Só lembrando, Júnior, que em Daniel 2 a gente tem esses mesmos reinos na mesma sequência, numa outra visão. Sim, Daniel 7 também. Daniel 7 também, exatamente. E é interessante que no esquema de Daniel 2, que é aquela estátua, Sim. essa parte é de ferro. Ah, o reino de ferro. É o Essa reino de parte ferro. aqui. É o reino de ferro. E Roma é conhecida na história pelo uso do ferro nas suas guerras. E quando você pega esse reino atuando em Apocalipse 13, diz assim, ó, Apocalipse 13, versículo 6. A gente estudou isso na última temporada. Perfeito. Apocalipse 13, verso 6 diz assim, ó. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, Olha. a saber os que habitam no céu. Temos em Apocalipse 13 ali falando que alguém vai Difamar o tabernáculo, o difamar santuário. o santuário. Tudo apontando para o mesmo assunto. Percebam, estava na Bíblia esse tempo todo, mas a gente está descobrindo isso recentemente, considerando 300 anos muito pouco. Isso, exatamente. Olha só, então agora você tem Roma. Como é que funciona? Funciona assim, você tem Roma, aí Cristo vem durante o reinado de Roma, Reinado de Roma. Cristo morre, ressuscita, e depois de Cristo começa uma perseguição aos cristãos, Certo. que agora já os judeus que creem aqui no Deus do santuário, né? Sim. São agora os cristãos, ok? Porque eles seguem a Cristo. Certo. E você tem o cristianismo, que é perseguido, jogado para os leões, e tal, rei de feroz catadura, e mata todo mundo, Sim. e toma perseguição. Sim. A Até destruição de Jerusalém, que foi coisa terrível, Foi coisa foi de Roma. terrível. Terrível. Não temos o templo mais história por causa de Roma. Isso. Sobrou só o murinho por causa de Roma. E aí você tem o povo cristão sendo perseguido até chegar Constantino, que acaba com a perseguição. Isso, no 4º século. No 4º século ele acaba com a perseguição. Ele não só acaba com a perseguição, como torna o cristianismo uma religião oficial Isso. do reino. Do reino. Então agora, você é perseguido por anos. Não é perseguição assim, não gosta de você. Não. É matar mesmo. Nós estamos falando de leão comendo gente. Aí vem um cidadão, o rei de Roma, e fala assim, não, acabou a perseguição, e na verdade não é que acabou. Vocês são a religião principal do império. Agora é. Agora é. Então agora dá status. E tinha várias... Até aí a gente vivia fugindo, vivia se escondendo, não tinha igreja, não tinha nem sinagoga, tinha que ficar indo de casa em casa, era tudo escondidinho, era tudo em fuga, era gente morrendo, era parente morrendo, era uma situação completamente diferente da que está hoje. Mas a partir do momento que Constantino se apropria do cristianismo, a partir daquele momento a gente já tem um novo jeito de ser cristão. Porque agora ser cristão vale a pena. Ser cristão dá status. Porque agora ser cristão é ser importante no império. Sim. Imagina só que você está num reino
e principalmente o reino de Roma, era um reino estritamente político, né? Você Sim. tinha um sistema político bem desenvolvido, bem sofisticado. A república é romana. Então é um sistema bem desenvolvido, bem sofisticado. Quanto mais poder você quer, mais perto dos poderosos você tem que estar. E os poderosos de Roma agora são cristãos. São cristãos. Porque agora os poderosos passam a ser cristãos. Então, o cristianismo muda de perseguido para poderoso. Para poderoso. Para poderoso. Exatamente. Aí é o seguinte, você tem agora o seguinte. O perseguido, Quando ele tem poder na mão, quando ele tem poder, se você não toma cuidado, e é muito cuidado, é muito cuidado. é muito, É Jesus no coração. é Jesus no coração. Jesus no coração. Ele passa perseguidor. Sim. Se você foi humilhado a vida inteira Aí agora você... na sua sala de aula e você Agora tem a você vai pro oportunidade de poder. humilhar os outros. Isso, tirando alguns que a gente conhece, e foi o que aconteceu. Porque agora o cristianismo se torna político. Sim, E eu estou citando política aqui não como sinônimo de coisa ruim certo. Mas como em si, uma característica. mas como uma característica apenas. Ele se torna, é o que o Diego falou, os principais são cristãos. E agora, você não vai se tornar cristão porque você ama Cristo. Antes era, porque se você se tornasse cristão, você morria na boca do leão. Não estamos dizendo que todo mundo foi assim, mas já facilitou para que aquele que não tivesse o coração mesmo em Cristo acabasse se tornando cristão só pelo status quo. Aí o que acontece? Essa liderança cristã começa a exercer funções que extrapolavam o cristianismo. Em vez de ficarem apenas na Bíblia ensinando sobre Cristo, agora eles também têm que se preocupar com o reinado. Têm que se preocupar em governar. Em manter o status quo para que não volte a ter aquela perseguição como tinha antes. Isso, ó, ainda tem uma boa... Uma boa razão. um álibi aí para fazer o que está fazendo. Não queremos dar nossos filhos como alimento de leão nunca mais. Nunca mais. Então o reino tem que ser desse jeito aqui. Aconteceu que eles começaram a dizer que as igrejas deles, agora catedrais, eu não tinha catedral. A partir de Constantino que surgem as catedrais. Certo. As igrejas deles, agora grandes igrejas, famosas, que estavam em lugares bonitos, não é? Não precisava esconder mais. Eles começaram a dizer que aquelas igrejas eram o santuário. Ok. Sendo que agora, na época de Constantino, depois de Cristo, a gente já sabe que o santuário, ele continua funcionando, mas ele funciona no céu. Certo. A atuação dele. E quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo É o único. é o Cristo. único intercessor. Vamos ler? Não, que é o próximo episódio. Ah, então não vamos ler não. É o único intercessor. Certo. Mas aí eles começam a pegar esses líderes religiosos, num período que ninguém sabe ler, Certo. que ninguém sabe nada. Esses líderes, eles começam a exercer novamente a função de intercessor que outrora havia acabado com o véu do santuário sendo rasgado na morte de Cristo. E faz até sentido, porque nós estamos falando do 4º século depois de Cristo, está muito perto da tradição judaica. Que a tradição judaica sai da história do santuário, para de girar em torno do santuário a partir de Cristo. Sim. E aí a gente está falando de um tempo muito próximo a isso. Então, quando a gente fala assim, agora a gente se estabeleceu de novo, parou a perseguição, agora a gente vai poder ser religião de novo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, então, como sempre foi feito até aqui. A gente precisa de sacerdote. Só que isso é grave. Porque se você tem um sacerdote aqui, o que é um sacerdote, Diego? O que é um sacerdote? Um intercessor. Um intercessor, alguém que não Intermedia. deixa você falar diretamente com Deus. Isso, ele não deixa porque você não pode, então ele vai por você. No Antigo Testamento não podia. Isso. O problema é que agora pode. Agora E pode. se eu coloco um intercessor, Aí eu crio uma barreira de novo para um lugar que não devia de ter novo que barreira. não devia ter barreira. Porque Jesus trabalhou esse tempo todo para derrubar a barreira. Foi. Todo o santuário era para mostrar, viu, gente, tem barreira. Eu vou derrubar tudo quando meu filho for aí e morrer por vocês. Porque é salvação. Acontece isso, e agora temos acesso de novo a Deus, acabou aquela cisão, aquele abismo foi reduzido, podemos ter acesso a Deus, mas não, vamos criar um acesso novo só para a gente poder ter um cara aqui que é o líder da igreja. Está aqui o contra-ataque. Surge de Roma, né? Toda a história do Império Romano ali vai surgir e vai acontecer. E eu quero só deixar uma coisa bem clara aqui,
que a gente está falando aqui que surge de Roma, mas é ali em Roma, na igreja que foi estabelecida ali, que é uma igreja cristã de fato, o cristianismo começa a se corromper. Começa a corromper porque ele corrompe, porque a gente é ser humano. Mas é a nossa história cristã. Mesmo que você, eu não sei qual é a sua religião, mas se você é seguidor de Cristo, seja qual for a sua religião, você é parte disso, porque isso aqui é a nossa história, É a nossa história do herança. cristianismo. É a história do cristianismo. E o cristianismo, nesse período, sofreu esse ataque e quem atacou prosperou. O chifre atacou. O chifre aqui, em última instância, é o inimigo de Deus. Sim. Usando um poder Usando o poder da terra. da terra, o reino de Roma, Isso. a república, a política romana. Sim. A política não queria que ficasse sinônimo de coisa ruim, mas, né? No caso ali, foi o caminho. foi o caminho. E aí o que acontece? A doutrina do santuário. E qual é a doutrina do santuário? Que você pode confiadamente ir ao trono da graça de Cristo. Você pode falar com Jesus a hora que você quiser, porque ele morreu e ressuscitou, está no céu, sendo o nosso único intercessor. Você pode pedir perdão para eles, foi rompido. E alguém disse, não dá. Você não pode ir diretamente a Cristo novamente. Você tem que falar comigo, que sou o líder religioso que faço a intercessão. Aí, deitou a verdade por terra, fez isso e prosperou, porque por muitos séculos, pessoas sinceras que amavam a Cristo, não puderam ir por falta de conhecimento, o conhecimento não chegava. Não chegava, não tinha Bíblia. Não puderam ir até Cristo para ter com Ele, para pedir perdão pelos seus pecados. Ok? Ok. E aí, eles... Roubou a chance das pessoas de chegarem para Deus diretamente. Roubou a chance. E aí, como volta esse intercessor, volta também os sacrifícios. Aí, começo a dizer para você, e foi o que aconteceu lá, que você precisa fazer coisas para alcançar a Cristo. Sim. Se você não cumprir certas regras que a cristandade começa a estabelecer, ou até a própria Bíblia estabelece, mas você começa a chamar essas regras de condição para ter a sua própria salvação, sendo que a salvação é de graça e é unicamente por Cristo. Então, essas regras, elas começam a fazer separação e não deixam você chegar a Cristo. E a ponto, Diego, que as pessoas pagavam para chegar ao céu. Sim. Né? Pagavam. O negócio foi tão longe que as pessoas começaram a pagar. Elas pagavam. E é engraçado faziam o que chamam de penitência, ou assim, faziam alguma coisa, algum sacrifício para obter a própria salvação, sendo que o sacrifício já foi feito por Jesus. No Antigo Testamento não tinha que fazer sacrifício também, era o cordeiro que era sacrificado. Sim. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem sacrifício nem de cordeirinho, porque o cordeiro foi morto. Sim. Mas quando, de uma vez por todas, o cordeiro foi morto, não precisava mais. E aí, o problema é que agora isso está enraizado em mim. São séculos de alguém dizendo para você que para você chegar a Deus, para você chegar ao céu, você tem que se comportar de uma determinada maneira. Inclusive, dentro hoje do protestantismo, a gente encontra pessoas que vêm procurar o pastor para ele ser um tipo de intercessor, sabe? Sim. Pastor, ora por mim, pastor, olha, tal coisa aconteceu. Assim, acontece, é natural, não é maldade. É natural. Não é falta de conhecimento teológico, não é isso, não. É natural. O pastor é o ser que... Ele é visto como sacerdote muitas vezes. O pastor, ele pode orar por você, claro que ele pode orar por você, não é disso que a gente está falando, Sim. mas eu estou dizendo assim, ó... De uma visão... Quando você fala assim, ó, o pastor vai ter que dar permissão para eu fazer alguma coisa, sabe? Sim. Eu quero mudar dessa igreja para aquela, eu preciso de permissão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu posso chegar diretamente a Deus, mas aí eu peço, não, pastor... Vai por mim. Sim. Isso acontece. Ok. Isso acontece. Porque eu sou pastor, o Diego é pastor. Mas eu preciso dizer para você que se você for a Cristo hoje, Ele te ouve. Você pode ir direto a Ele. Direto. Não é? Para que serve o pastor? Para que serve o pastor? Serve para avisar isso. Isso. Para avisar que você pode chegar confiadamente junto ao trono da graça. Apesar de tudo que Jesus Cristo fez por nós, existe um plano maligno para manter o homem dependente de si mesmo ou de outras pessoas, vivas ou
que já até morreram. Dependentes no sentido de, no caso do próprio ser humano, fazer para merecer, ou depender de outros para interceder por ele junto a Deus. Mas qual é o propósito de Deus para nós, baseado em tudo que Jesus Cristo fez? Que assumamos o que o apóstolo Pedro chamou de sacerdócio. Em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdotes de Deus agora, depois do sacrifício de Cristo por nós. Hebreus, no capítulo 4, verso 16, então diz para chegarmos ao trono da graça com ousadia, com segurança, com destemor. Por quê? Porque Cristo conquistou para nós esse direito. Assim nós temos a dinâmica de uma vida espiritual, feliz, prazerosa, volumosa, satisfatória. Qual é o modelo que a palavra de Deus nos apresenta? É o seguinte: com certeza do nosso perdão, nós vamos então, pela fé, ter comunhão com Deus. Recebemos poder e então seremos socorridos quando for preciso. É isso que diz então Hebreus, capítulo 4, verso 16. Sabe quando isso não funciona? Quando nós queremos ler Hebreus 4, 16 de trás para frente. Na hora da tentação, na hora do momento oportuno, vá ao trono da graça, receber poder para ser socorrido. Aí não funciona. Ir ao trono da graça em nome de Jesus é exatamente o maior privilégio que você e eu podemos ter. E fazemos isso com consciência de salvos, aceitos no Senhor. Desfrute dessa paz. E o que aconteceu aqui, Diego, foi que a verdade foi lançada por terra. E isso aconteceu com tanta prosperidade, deu tão certo, que hoje é difícil eu e você acreditarmos que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. E que nós temos o privilégio de ir para Jesus a hora que quisermos. Mas no próximo episódio, você vai ver como Cristo resolveu tudo isso. O próximo e o último dessa série, Guerra no Céu. O santuário revelava a verdade de que, mediante o sacrifício de Cristo, as barreiras e mediações necessárias para o homem ir a Deus foram abolidas. O golpe do chifre consistia justamente em usar os mecanismos políticos e religiosos para trazer de volta as barreiras que impediam o homem de ir a Deus. Essa verdade ficou jogada por terra durante muito tempo e as pessoas permaneceram nas trevas da ignorância. Mas Deus ainda iria reverter essa batalha.